É isso aí. É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos ao primeiro caso de Macumbados. Quero agradecer a todos que mandaram histórias e tudo. Escolhemos essa como a primeira por ser muito especial. É uma história que me assustou e eu garanto que vai impressionar vocês também. A história se chama Encontro com o Mestre das Trevas, certo? Bom, eu vou ler na íntegra aqui, espero que vocês gostem. Meu nome é Lorde e a história que eu vou compartilhar é verdadeira, pois mesmo depois de tanto tempo ainda sinto dentro de mim a escuridão daquela época. Já faz quase uma década e ainda escuto sussurrar e pulsar dentro de mim. Tudo aconteceu no ano de 2012 e sempre fui muito curioso sobre o mundo oculto e então passei a me interessar mais e mais pelo desconhecido. Mas tudo não passava de leitura sobre o assunto até que ele chegou na cidade. Ele, o bruxo, era muito diferente das outras pessoas. Não sei explicar ao certo, mas ele tinha algo que me chamava muito a atenção. Não era físico, era mais algo que vinha de dentro dele, como se fosse um imã. Ele passou a morar a um quarteirão da minha casa e então um dia ele simplesmente me viu na rua, quando voltava da casa de um amigo, e me parou. Perguntou o meu nome e eu respondi. Bom, lembrando aqui que precisamos preservar a identidade e a localidade das pessoas que nos mandam os casos, certo? Ele me disse que eu estava formando um grupo de ocultismo, que eu parecia gostar dessas coisas sobrenaturais. Ele parecia saber que eu já gostava dessas coisas. E na hora que ele me chamou para fazer parte do seu grupo, eu fiquei querendo participar. Mas lembro que eu estava com um pouco de medo, como se algo tivesse me avisado para ficar longe dele. Eu decidi ignorar o medo e então aceitei ser um membro do grupo dele. E nesse dia, no qual fui convidado para um horário local específico, onde seriam feitos os estudos. O local eu já conhecia, era uma casa antiga que estava destruída, abandonada, era rodeada de árvores com frutos, e eu e os meus amigos sempre passávamos na frente dela quando saímos para caçar passarinhos. Aposto que em todos os bairros desse país tem uma casa similar a essa. No dia marcado, eu cheguei na casa abandonada e tinham mais 3 pessoas, uma menina com cabelo roxo e 2 meninos de cabelos pretos. Então o bruxo chegou e começamos os estudos. Ele me apresentou e disse para chamarmos ele apenas de mestre. E ele deu um apelido para cada um de nós e disse que a partir daquele momento, todas as vezes que nos víssemos, era para utilizar apenas os nomes dados naquele culto. Foi praticamente um batismo. E naquele dia eu fui batizado como Lorde. Ele disse que era uma regra não contar sobre nossos nomes verdadeiros e nem sobre as nossas vidas fora daquele culto. Os dias foram passando e eu fui aprendendo coisas que me lembro até hoje. Algumas vezes nós íamos para as aulas práticas, mas nós sempre ficávamos observando enquanto o mestre fazia e nos explicava. Até que um dia, do nada, ele me chamou para participar de um ritual com ele. Ele disse que era algo bem simples e que eu não precisava ter medo. Até que no dia do ritual eu segui todas as instruções, mas fiquei surpreso porque ele estava me deixando fazer o ritual praticamente sozinho. Ele tinha deixado muito claro que era perigoso para iniciantes tentar fazer rituais ainda no começo dos seus estudos, porque qualquer erro poderia dar um outro sentido ao ritual. Então, enquanto eu fazia o que ele já tinha me ensinado, eu me saí bem, e quando eu poderia errar, ele me corrigia. Então, terminei e ficou tudo certo. Ele me deu os parabéns, e depois desse dia, tudo entre eu e ele ficou mais profundo. Eu me destaquei para ele. E então, quando ele ia fazer algum ritual, ele me chamava para ajudá-lo. E conforme os dias foram seguindo, eu fui aprendendo mais e mais com ele. Em um dia, no final da aula de ocultismo, ele me pediu para esperar porque tinha algo para me falar. Então eu esperei e começamos a conversar e ele começou a falar sobre vampirismo e outras criaturas da noite. E passamos horas conversando.
ele me contou coisas realmente curiosas. Parecia que ele sabia que eu gostava de coisas sobre vampiros. Todas as palavras dele pareciam pensadas e organizadas para aquela conversa. Então chegou um ponto da nossa conversa que ele me fez um convite e disse que se eu quisesse aprender mais sobre vampirismo e outras criaturas da noite, ele iria me ensinar e me mostraria o que achava legal. Mas não acreditei fielmente que existia vampiros. No dia seguinte da aula, o mestre cancelou uma semana inteira de aulas e disse que ia ter que fazer uma viagem e logo voltaria para continuarmos. Todas as informações que ele nos deu foi essa. Uma semana se passou e ele realmente voltou como havia dito. Ele marcou uma reunião com nós, do culto, e ele fez uma mudança e disse que ia diminuir as aulas. E na aula, e após a aula, quando estava voltando para casa, ele disse que iria começar no dia seguinte a aprender sobre vampirismo. Eu fiquei ansioso, cheio de curiosidade e entendi o porquê das mudanças nas aulas. No outro dia, começamos e ele conversou comigo e disse que realmente existia vampiros. Mas ele não era como as pessoas imaginavam ou esperavam. E ele disse que iríamos começar a fazer os rituais e eu seria uma espécie de cobaia dele. Na época eu achei legal e não imaginei nada de ruim que poderia acontecer, enfim. Ele me deu uns livros para estudar tudo o que eu tinha que aprender. Eu estava tão focado naquilo que já estava me deixando cansado. Então resolvi parar e focar em outras coisas que não tinham a ver com tudo aquilo. Como sair para jogar videogame na casa de um amigo. Foi bom se distrair, mas logo voltei para os livros de novo. Depois de tanto estudo, o mestre marcou o primeiro ritual e disse que era parte do que eu teria que aprender e que teria que ser mais corajoso. À noite nós fomos para fazer o ritual em uma mata e eu perguntei para que serviria aquele ritual e ele me disse para chamar um espírito ancião. Nós começamos o ritual e foi realmente incrível aquela noite. Quando estávamos fazendo o ritual, tudo ficou diferente. Eu me lembro como se estivesse sentindo agora, nesse momento, cada sensação que senti naquela noite. O brilho das chamas, das velas, estava um dourado muito intenso. O vento era algo novo, como se fosse algo vindo de muito longe e trazendo um cheiro que eu não consigo definir ou assemelhar a algo que eu já tenha sentido. O mestre me mandou entrar no círculo e eu estava completamente sem roupas. E o mestre me mandou tocar na terra com minhas mãos e eu podia sentir no contato da terra com os meus pés a força que vinha da terra. Era algo primitivo, como se fôssemos um só. Eu senti o calor das chamas das velas e o toque primitivo do vento e da terra. Era algo que eu nunca tinha sentido antes. Estava ventando um pouco forte, mas o vento não apagava as velas. O mestre me deu algo para beber e o gosto e o cheiro parecia de sangue, mas eu não tenho certeza se era sangue. E depois um outro líquido que ele derramou sobre o meu corpo. Desse eu não vi a cor, porque eu estava com os olhos fechados. E quando fomos encerrar o ritual, o mestre disse para eu fazer um corte e oferecer meu sangue para o ancião, e assim eu o fiz. Eu repeti as mesmas palavras que ele me falou durante todo o ritual. Eu não sei o que significava, mas ainda cheguei a entender que ele disse corpo e alma. E então terminamos o ritual e eu me senti bem, cheio de energia, e aquela sensação que senti no ritual não saía da minha cabeça. Eu fui para casa e naquela noite algo veio até a mim. Algo me visitou naquela noite. Me lembro que eu estava dormindo e senti algo beijar o meu pescoço levemente. Senti uma dormência no meu pescoço e depois algo tocando meus lábios, mas eu não conseguia ver nada. Se tinha algo comigo naquela hora, eu não conseguia ver a sua aparência. Só senti o seu toque. Quando eu me reuni com o mestre de novo, eu contei para ele e ele disse que era a visita do vampiro ancião e disse que ele tinha aceitado o ritual. Se passaram meses fazendo os rituais e por um tempo nada aconteceu. O mestre disse que não havia nada de errado, tudo estava acontecendo como deveria acontecer. Eu fiquei desconfiado e passei a achar que fizemos algo errado em um dos rituais, enfim.
E era por isso que eu não estava vendo nada de sobrenatural. Então eu comecei a me interessar por outras coisas e sair mais com meus amigos e deixei um pouco de lado tudo aquilo de ocultismo, mas eu ainda ia às aulas e fazia os rituais, mas não era como antes. Então o mestre percebeu que eu estava distante e veio até a mim na aula. E no meio dos outros membros do culto disse que se eu quebrasse o ciclo dos rituais, eu iria ter consequências, e só balancei a cabeça para ele e continuamos a aula. Eu fiquei com medo de que algo acontecesse e que se não fizesse todos os rituais. Então eu decidi continuar até terminar. E alguns dias se passaram e o mestre disse para me preparar para o último ritual, e fiquei muito aliviado porque eu já não estava querendo mais aprender o ocultismo. Na noite do ritual, o mestre me deu uma roupa de seda branca e um punhal para segurar nas mãos e me mandou dançar em círculos enquanto ele falava as mesmas palavras do primeiro ritual que fizemos. Me pediu para fazer os movimentos como se estivesse enfiando um punhal na minha barriga, e nessa hora eu dançava e fazia os movimentos que ele me disse. Comecei a sentir um pouco tonto, zonzo, e a ouvir tambores vindos do fundo da mata. Diferente da sensação do primeiro ritual, nesse eu senti que algo na mata me observava enquanto eu dançava, e minha consciência foi me deixando. Eu me lembro de estar deitado no chão e o mestre fazendo um corte na minha mão, mas dessa vez era na outra mão. No primeiro corte foi na mão direita e esse foi feito na mão esquerda. Eu lembro dele estar me dando agora, naquele momento, algo para beber e novamente parecia com sangue e junto com muitos comprimidos. E a última coisa que me lembro do ritual foi o que o mestre colocou um pano vermelho de seda no meu rosto e eu apaguei. Eu acordei no meio da noite e ainda estava deitado no local onde tinha sido o ritual e sentia dores horríveis na barriga. E olhei para o lado e o mestre estava sentado perto da fogueira e olhando para o fogo. E eu disse que estava sentindo dores e pedi para ele me levar para casa ou para o hospital, porque as dores estavam muito fortes e eu não estava aguentando. Ele me respondeu com os olhos fixos no fogo e disse que eu não poderia ir para casa e que as dores eram por causa dos comprimidos que bebi. E nesse momento, o que me passou pela cabeça era que eu iria morrer. Então eu tentei levantar e ir para casa, mas ele não deixou e disse para não ter medo, que o ritual foi cumprido e que eu tinha cumprido com a minha palavra. Então ele me deu algo para beber, dizendo que a dor iria parar. Eu bebi o líquido e comecei a sentir sono e acabei dormindo. Quando acordei no outro dia, o mestre não estava mais lá. Eu não estava mais sentindo dores, então eu fui direto para casa e passei o dia todo dormindo. E no outro dia, fui até o mestre dizer para sair do grupo de ocultismo, mas eu não consegui encontrá-lo. Só achei os livros que usamos nas aulas. Eu tentei achar os outros alunos do grupo, mas eu não sabia onde eles moravam e eu já estava bem afastado deles nas últimas aulas. Não sei, mas acho que eles foram avisados pelo mestre que não iria ter mais grupo de ocultismo e que o mestre iria embora. Desde então todos sumiram. Eu já voltei outras vezes na casa onde tínhamos as aulas, mas nunca encontrei ninguém. E não posso tentar achá-los na internet por não saber o nome deles, de verdade, e nem se eles sabem o meu. Afinal, o mestre conseguiu completar sua pesquisa, eu acho. Desde então eu sinto que algo foi despertado dentro de mim. Não importa quanto tempo se passe, isso sempre volta a me assombrar. E desde aquele dia eu sinto a necessidade e a vontade de beber sangue. Bom, esse é um dos casos que chegou até a gente. Foi um relato impressionante. Sejam muito bem-vindos. Agradeço a todos que chegaram até o final. Lembrando que esse caso se chama-se Macumbados. E eu espero vocês nos próximos. Um grande abraço. Meu nome é Marcos. Valeu.